Kurin, pra muita gente, ele é só o alívio cômico, o amigo mais fraco do herói. Mas e se essa visão toda estiver completamente errada? Nessa análise, a gente vai mergulhar na psicologia complexa por trás do guerreiro mais humano de Dragon Ball e descobrir por que ele é, na verdade, um dos personagens mais corajosos da ficção. O elo mais fraco ou um herói que ninguém valoriza? Essa é a grande questão sobre o Kuririn. Pensa só, num universo cheio de deuses, de alienígenas superpoderosos, o que faz um simples humano continuar lutando? Ele treme, ele hesita, mas ele nunca foge. Vamos entender o porquê. E aí que tá o paradoxo dele. De um lado, é o alívio cômico, aquele que paralisa de medo. Do outro, ele é o gatilho de um dos momentos mais épicos da história dos animes, a transformação do Goku em Super Saiyajin, que só aconteceu por causa da morte dele. Como um personagem pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo? A resposta tá na mente dele. Para desvendar esse enigma, a gente vai precisar de uma ferramenta bem específica. Uma que deixa a gente olhar além do nível de poder e entender a programação básica da personalidade dele. E essa ferramenta é a análise de temperamento. O segredo para entender o Kurin não está no poder de luta, mas na essência. A gente está falando do temperamento, aquela base biológica que define como a gente reage ao mundo. É tipo a nossa configuração de fábrica psicológica, sabe? E essa configuração de fábrica do Kurin é uma mistura fascinante de dois tipos. O explorador, que está sempre buscando coisas novas, e o pacificador, que só quer harmonia. E são esses dois lados juntos que explicam praticamente tudo sobre ele. Primeiro, o temperamento sanguíneo, que é o explorador. Pessoas assim são movidas por dopamina, são otimistas, criativas, adoram estar com gente. Para eles, o mundo é um palco e eles querem o aplauso da plateia. E, gente, isso é o Kurin em pessoa. A motivação dele para começar a treinar, ser popular com as garotas. Um desejo totalmente sanguinário. O humor dele no meio do perigo é um jeito de lidar com a tensão. E a maior genialidade de todas, o Qianzan, sem força bruta para ganhar, a mente criativa sanguinário dele criou uma das técnicas mais letais da série, baseada em pura estratégia. Mas ele não é só isso. O que equilibra tudo é o lado fleumático dele, o pacificador. Esse temperamento é movido pela ocitocina, o hormônio das conexões. Ele busca paz, é extremamente leal, paciente e detesta um conflito. Essa é a âncora do Kuririn. A lealdade dele com o Goku é o coração emocional de Dragon Ball. É ele quem sempre tenta acalmar os ânimos entre os egos gigantes do grupo. E no final, a carreira de policial é a prova perfeita do seu desejo fleumático por ordem e paz na comunidade. Faz todo sentido. E quando a gente compara com os outros, a importância dele fica ainda mais nítida. O Vegeta é colérico-melancólico movido por orgulho. O Piccolo é melancólico, um estrategista solitário. E o Yamcha? Ele é sanguíneo puro, mas sem a âncora fleumática do Kurin, ele fica instável e desiste. A mistura única do Kurin faz dele a cola social que consegue unir todos esses caras. E essa combinação toda de temperamentos não define só a personalidade dele, mas também explica como ele lida com a emoção mais humana que existe, o medo. E aqui, vamos deixar uma coisa bem clara. O medo do Kuririn não é covardia, é bom senso. Diferente dos Saiyajins que nasceram para amar a luta, ele tem uma noção de perigo muito realista. O medo não diminui ele, pelo contrário, o torna mais humano e faz a coragem dele ser ainda mais impressionante. Psicologicamente falando, o que acontece com ele é a resposta de congelamento. É quando as opções de lutar ou fugir são tão impossíveis que o corpo simplesmente trava. Não é uma falha de caráter, é uma reação biológica do nosso cérebro a uma ameaça que parece grande demais. E entender isso leva a gente para uma conclusão surpreendente. A coragem do Kurin é, de certo modo, até maior que a dos outros. Ele não luta só contra o inimigo, ele luta contra os próprios instintos de sobrevivência. Cada ataque que ele lança, mesmo tremendo de medo, é uma vitória moral gigantesca. E toda essa complexidade que a gente viu, tudo isso leva para o momento mais decisivo da vida dele. Uma escolha que podia tanto condenar quanto salvar o mundo inteiro. A missão era clara, né? Destruir Android 18 com aquele controle. Mas aí, o temperamento dele entrou em cena. O lado fleumático viu a vulnerabilidade nela. O lado sanguíneo sentiu uma conexão. E num ato de puro desafio, ele fez o impensável. Escolheu a pessoa, não a missão, e esmagou o controle. Essa decisão, veja bem, não foi um erro tático, foi a expressão máxima de quem ele é.
E ao fazer isso, ele redefiniu o que significa ser um herói no universo de Dragon Ball. A verdadeira força do Kuririn nunca foi o poder de luta. É a motivação social dele, que une o time. É a criatividade tática, que cria ataques que ninguém espera. É a coragem moral de superar o próprio medo. E a resiliência emocional dele, que o faz voltar da morte de novo e de novo. E a prova final de tudo isso é o resultado da escolha que ele fez. Foi a combinação do calor sanguíneo com a lealdade fleumática que conseguiu quebrar aquela casca fria da Android 18. Ele não a venceu com poder, ele a conquistou com empatia. E, no processo, ele a tornou humana. No final das contas, a jornada do Kuririn não é sobre conquistar mais poder, mas sim sobre conquistar dignidade. No universo de deuses e monstros, ele prova que a maior força que existe é a coragem de ser simplesmente humano. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? O que é a verdadeira força? É o poder de destruir planetas ou é a coragem de ser leal, empático e humano bem na cara do fim do mundo? A história do Kuririn nos dá uma resposta bem clara sobre isso.